Quantas vezes você já perdeu horas, ou até dias, preocupado com algo que estava completamente fora do seu controle? Situações, opiniões alheias, ou até mesmo os acontecimentos do mundo. A verdade é que, ao gastar energia com o que você não pode mudar, você acaba deixando de lado aquilo que realmente importa, o que está ao seu alcance. Hoje, eu quero te ajudar a entender como focar no que você pode controlar pode transformar sua vida e trazer muito mais paz e clareza. Por que nos preocupamos com o que não podemos controlar? A mente humana tem uma tendência natural de se preocupar, mas, muitas vezes, nos fixamos em coisas externas porque sentimos que, de alguma forma, isso nos dá controle sobre o desconhecido. Essa é uma armadilha que consome nossa energia e nos afasta daquilo que realmente importa, nossas ações e decisões. 2. O que realmente está sob seu controle. Aqui está o segredo. O que você pode controlar está mais perto do que você imagina. São suas escolhas, sua atitude, suas palavras e suas reações. Tudo o que depende exclusivamente de você está ao seu alcance. Por outro lado, o comportamento dos outros, as circunstâncias externas e os resultados de eventos futuros estão fora do seu domínio. Aceitar isso é libertador. 3. O poder de redirecionar o foco. Quando você para de gastar energia com o que não pode mudar e direciona esse esforço para as coisas que dependem de você, tudo começa a fluir melhor. Por exemplo, em vez de se preocupar com a opinião dos outros, que tal focar em fazer o seu melhor? Em vez de temer o futuro, que tal se concentrar no que você pode fazer hoje para se preparar? Esse simples redirecionamento pode trazer uma sensação enorme de controle e paz interior. 4. Aprenda a deixar ir. Deixar de lado o que está fora do seu controle é um exercício diário. Isso não significa que você não deve se importar, mas sim que deve aceitar o que não pode mudar. Essa aceitação não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É como aquele ditado: conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. 5. Benefícios de focar no que você pode controlar. Ao mudar seu foco, você reduz o estresse, melhora sua saúde mental e aumenta sua produtividade. Além disso, você começa a valorizar mais o momento presente, algo que muitas vezes negligenciamos quando estamos presos a preocupações desnecessárias. Sempre que se sentir ansioso ou sobrecarregado, faça este exercício. Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, respire fundo e deixe ir. Em seguida, pergunte: o que posso fazer a respeito disso agora? Essa simples prática pode mudar completamente a forma como você encara os desafios. A vida se torna muito mais leve quando você aprende a focar no que pode controlar e a ignorar o resto. Aceitar as incertezas e confiar no processo é um dos maiores atos de sabedoria que você pode praticar. Lembre-se, você tem poder sobre suas ações, escolhas e reações. Isso é o suficiente para mudar a sua vida. Se você se identificou com essa mensagem e quer aprender a viver de forma mais leve e consciente, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aproveite para assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora, onde compartilho mais dicas para uma vida com propósito e equilíbrio. Te vejo lá. Até o próximo vídeo. Lembre-se, a opinião dos outros não define quem você é. Imagina-te como uma rocha à beira do mar. Todos os dias, as ondas se lançam contra ti, algumas brandas, outras ferozes. Contudo, nenhuma delas muda a essência do que tu és, sólido, imutável, constante. Assim são as opiniões alheias, ondas passageiras que não possuem o poder de moldar quem és, a menos que tu lhes dês esse poder. Os outros veem o mundo através de suas próprias lentes, distorcidas por suas experiências, medos e desejos. Quando falam sobre ti, na verdade, revelam mais sobre si mesmos do que sobre tua verdadeira essência. O sábio entende isso e não se deixa afetar por elogios ou críticas. Ele aceita as palavras como o vento, às vezes suaves, às vezes tempestuosas, mas sempre passageiras. Pergunta-te:
Se amanhã o mundo todo decidisse que a rocha é a água, ela se tornaria menos sólida. Claro que não. Da mesma forma, tua natureza não se altera porque alguém te vê de maneira diferente. Tua tarefa, como buscador da virtude, é permanecer fiel àquilo que é verdadeiro e bom em ti. Portanto, reflete sobre o que realmente importa. Tua integridade, tuas ações, teu caráter, são estas as medidas de teu valor, não os julgamentos alheios. Lembra-te, ninguém pode fazer-te sentir pequeno sem o teu consentimento. E, no final, o único julgamento que verdadeiramente importa é o de tua própria consciência. Sê firme como a rocha. Permite que as opiniões fluam como ondas, mas mantém-te inabalável. Pois o que realmente define quem és é aquilo que escolhes ser, não o que os outros pensam de ti. Lembra-te de que até os grandes filósofos, governantes e pensadores foram julgados e mal interpretados por seus contemporâneos. Sócrates foi acusado de corromper a juventude, mesmo sendo ele um dos maiores buscadores da verdade e da virtude. Marco Aurélio, o imperador estoico, enfrentou as críticas daqueles que não compreendiam sua simplicidade e sua busca pelo bem maior. Ainda assim, eles não permitiram que as opiniões alheias desviassem seus passos da trilha que escolheram seguir. O estoico entende que não pode controlar a língua dos outros, mas pode controlar como responde a ela. Quando fores elogiado, aceita com humildade, sabendo que o elogio não aumenta teu valor intrínseco. Quando fores criticado, analisa se há algo a aprender. Se não houver, deixa que a crítica se dissolva como fumaça no vento. E lembra-te, ninguém pode conhecer-te plenamente além de ti mesmo. Somente tu sabes dos teus esforços, das batalhas silenciosas que travas em teu coração, das decisões que tomas quando ninguém está olhando. Não busques validação no exterior, pois ela é efêmera e incerta. Busca, em vez disso, a validação de uma vida bem vivida, de escolhas alinhadas com a virtude e o bem. Por fim, não te tornes cativo das expectativas alheias. Aqueles que tentam agradar a todos terminam por trair a si mesmos. É melhor ser odiado por ser fiel a quem és do que amado por viver uma mentira. Caminha com coragem, pois a opinião dos outros é apenas um eco distante diante da tua verdade interior. Que possas lembrar-te disso em cada passo. A opinião dos outros é como o vento, toca-te, mas nunca define quem és. Tu és o capitão de tua alma, o mestre de teu destino. E isso, nenhum julgamento externo pode roubar. No silêncio da tua mente, reflete. O que realmente importa na tua jornada não é a aprovação passageira de outros, mas sim a harmonia entre tuas ações e teus valores. Pergunta-te sempre: estou vivendo de acordo com a minha essência, com aquilo que sei ser correto e justo? Se a resposta for sim, então não há motivo para inquietação. Se for não, então ajusta teu curso, não por causa dos outros, mas porque deseja ser íntegro contigo mesmo. Os que se preocupam demais com as opiniões externas vivem como escravos de algo que nunca podem controlar. São como folhas ao vento, levadas de um lado para o outro por forças alheias. O homem livre, no entanto, é aquele que reconhece que sua liberdade reside em sua mente e em suas escolhas. Ele caminha pelo mundo com firmeza, como se dissesse: eu ouço, mas não me curvo. Eu aprendo, mas não me desvio daquilo que é correto. E lembra-te de algo importante. A maioria das pessoas está tão preocupada com suas próprias inseguranças e desafios que raramente tem tempo para julgar-te profundamente. Aqueles que falam de te sem te conhecer verdadeiramente apenas projetam suas próprias fraquezas e limitações. Que compaixão possas ter por eles, pois vivem presos no ciclo da ignorância e do julgamento superficial. Então, ao ouvires uma crítica, não te perturbes. Ao receberes um elogio, não te exaltes. Ambos são como fumaça ao vento, tangíveis por um momento, mas logo dissipados. Cultiva a serenidade de quem sabe que o que realmente importa está além da visão limitada dos outros. Segue teu caminho com determinação, pois ele é único e pertence apenas a ti. A cada passo,
Lembra-te de que tua verdadeira grandeza não pode ser medida pela opinião dos outros, mas apenas pela paz interior que vem de viver uma vida guiada pela virtude, pela coragem e pela verdade. Sê como o sol, que brilha sem pedir permissão, iluminando tudo ao seu redor, sem jamais deixar de ser ele mesmo. Imagine por um momento que você está diante de uma tempestade. O vento sopra forte, as nuvens tomam o céu e você sente que o mundo ao seu redor parece desmoronar. Nesse exato momento, o que você pode fazer? Lutar contra a tempestade? Tentar forçar o vento a mudar sua direção? Ou aceitar que ele faz parte do que é, sem resistência? A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira paz reside na aceitação do presente como ele é, sem luta contra a realidade. O que está diante de você, agora, é o que é. Não o que você gostaria que fosse, não o que você teme que seja, mas o que realmente é. A aceitação não é passividade, mas sabedoria. Ao aceitar a situação atual, você retira o poder da frustração, da raiva e da ansiedade. Quando você resiste, você se enreda em um ciclo de sofrimento desnecessário. A resistência cria um espaço entre o que você deseja e o que realmente está acontecendo, e é aí que nasce a dor. Mas se você aprender a aceitar o presente, mesmo que ele não seja como você imaginou, você encontrará uma força tranquila. Não a força de combater ou de controlar tudo, mas a força de viver de forma serena e resiliente, independentemente das circunstâncias. O segredo é lembrar que não temos controle sobre o que acontece ao nosso redor, mas podemos sempre controlar a maneira como reagimos. E ao reagir com aceitação, você se liberta das amarras da frustração e encontra paz no que é, exatamente como é. Portanto, acolha o presente com serenidade. Aceite o momento tal como ele se apresenta. A verdadeira liberdade está na capacidade de viver com aquilo que a vida oferece, sem resistência. Permita-se, por um momento, parar e refletir sobre tudo o que você já enfrentou. As dificuldades, os imprevistos, os momentos de incerteza. Agora, pergunte-se: quantas vezes você lutou contra o que não podia mudar? Quantas vezes você se sentiu frustrado ou angustiado por algo que estava além do seu controle? A resistência ao presente é uma das maiores fontes de sofrimento. Ela surge quando nos apegamos ao desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. Mas a realidade, como ela é, não está à nossa disposição para ser moldada conforme nosso desejo. O mundo seguirá seu curso, com suas marés altas e baixas, independentemente de nossas vontades. O que nos resta, então, é escolher a maneira como lidamos com isso. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade não está em controlar o externo, mas em dominar a forma como reagimos ao que nos acontece. Se você aceita o presente sem resistência, você se coloca em harmonia com a realidade. A dor, a frustração, a preocupação perdem sua força quando você não tenta lutar contra elas. Quando você não as vê como inimigos a serem derrotados, mas como parte da experiência humana, elas deixam de ter o controle sobre sua paz interior. Aceitar o momento, não como uma concessão, mas como uma escolha consciente, é um ato de coragem. É um lembrete de que a verdadeira força não está em dobrar a realidade à nossa vontade, mas em dobrar nossa própria mente para aceitá-la como ela é. Você não precisa entender tudo ou ter todas as respostas. O simples ato de estar em paz com o que acontece à sua volta, sem tentar forçar mudanças, traz uma serenidade profunda. Esse é o poder da aceitação, a liberdade de viver sem ser prisioneiro das circunstâncias. Isso não significa resignação ou passividade diante do que é doloroso ou injusto. Significa apenas que, em vez de gastar energia lutando contra o que você não pode controlar, você escolhe responder com clareza, com serenidade e com o coração aberto para o que vem. Portanto, sempre que se deparar com uma dificuldade, lembre-se: a resistência é um peso desnecessário. Aceite o presente como ele é, sem lutar contra a corrente. Ao fazer isso, você encontrará a força que estava procurando e a paz que só vem quando se vive em harmonia com o agora.
O caminho para a serenidade começa com uma simples prática: aceitar o presente como ele é, sem tentar modificá-lo ou resistir a ele. A vida, muitas vezes, nos apresenta desafios que nos parecem insuportáveis, situações que não desejamos enfrentar, mas que, inevitavelmente, fazem parte da nossa jornada. Nesses momentos, a resistência surge como uma reação natural. Queremos que as coisas sejam diferentes, que o cenário se transforme de acordo com nossas expectativas. No entanto, quanto mais nos debatemos contra o que não podemos controlar, mais nos distanciamos da paz interior. Os estoicos nos lembram que não temos controle sobre os eventos externos, mas temos pleno domínio sobre como reagimos a eles. A chave para a tranquilidade está justamente em aprender a acolher o presente sem lutar contra ele. Quando você se permite aceitar as circunstâncias tal como são, sem a urgência de mudar o que está acontecendo, você cria uma paz imensa dentro de si. A dor e a dificuldade não desaparecem, mas sua relação com elas muda. Imagine, por exemplo, que você está preso no tráfego, atrasado para um compromisso importante. A primeira reação pode ser de frustração, o que só alimenta ainda mais o estresse. Mas, e se, em vez disso, você aceitasse a situação como ela é? Você não pode controlar o tráfego, mas pode escolher não se deixar consumir pela irritação. Ao aceitar o momento presente, você se liberta da necessidade de controle, o que permite que sua mente se acalme e que você tenha clareza para tomar a melhor decisão diante da situação. O grande ensinamento aqui é que a resistência é uma escolha que fazemos constantemente e, como toda escolha, ela tem suas consequências. Resistir ao que é, ao invés de aceitar, nos coloca em constante confronto com a realidade. Mas a realidade, por mais desafiadora que seja, não se importa com nossos desejos. Ela simplesmente é. E ao aceitar isso, você encontra um espaço de liberdade, onde você pode viver com mais leveza, sem ser consumido pela turbulência. Aceitar o presente não significa conformismo. Significa reconhecer que o que está acontecendo agora é parte do fluxo da vida e que, ao resistir, apenas aumentamos o sofrimento. Ao invés disso, a prática estoica nos convida a viver com o coração aberto, a ver cada momento, bom ou ruim, como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Cada dificuldade, por mais árdua que seja, carrega em si uma lição valiosa. Portanto, lembre-se, a paz que você tanto busca não vem de tentar mudar o que está fora de você, mas de aceitar o que já é. Ao fazer isso, você encontrará uma força tranquila, que não depende das circunstâncias para existir. Você se tornará capaz de navegar pelas ondas da vida com serenidade, sabendo que o presente, tal como ele é o único momento que realmente podemos viver. E ao aceitá-lo plenamente, você descobre uma liberdade imensa.